Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o aluno Yuri Lima Pinheiro e eu fiquei com o trabalho de estratégia de desenvolvimento e criação de mapas em equipes, com o professor docente Glaudemias Grangeiro Júnior. A começar primeiramente com a introdução. Durante o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de engenharia ou de planejamento urbano, é comum enfrentar obstáculos relacionados ao acesso e à organização de informações espaciais sobre determinadas áreas de uma cidade. Essa dificuldade se intensifica em regiões fora dos centros consolidados, que seriam os grandes centros urbanos, como Quixadá, onde a infraestrutura é limitada e os dados georreferenciados são escassos ou desatualizados. Embora crucial no desenvolvimento de diversas dinâmicas urbanas a nível local e regional. O município de Quixadá, segundo Souza, ainda é carente de informação, apesar de possuir uma grande importância econômica. Então, esse trabalho visa basicamente a criação de um mapa consolidado com diversas informações de Quixadá que possa ser utilizado como base para a criação de novos projetos bem elaborados, tanto da área de construção civil como na área de enfermagem, a área histórica, como pode ser observado mais à frente. A metodologia desse trabalho consiste em 7 principais etapas, que vai desde a divisão até a verificação de dados. Vamos ver um pouco mais cada uma delas. A primeira parte foi a divisão de área de estudos, em que a grande área de Quixadá foi dividida e foi separada por equipes. Cada pessoal da equipe teve que ficar com uma área de Quixadá. A padronização técnica, todos da equipe seguiram os mesmos padrões, definimos o sistema de referência EPSG 31984, que é o CIRGAS 2000, que é mais adequado para a região, assim como todos instalaram os mesmos plugins e todos criaram as mesmas escalas, para poder manter a padronização da criação das informações. A criação de shapefiles, ou os arquivos, que é onde vai ficar armazenado todos os arquivos das informações. E após a criação dos arquivos, foi feita a coleta e classificação dos dados. A coleta de dados foi feita basicamente com imagens de Google, verificadas até o local, e entre outras informações coletadas andando pelo município de Quixadá. Após a coleta de dados, foi feita a validação e a correção para poder garantir que esteja dentro da padronização técnica, que foi feita pelos líderes do grupo. E, em seguida, depois que toda a validação foi confirmada, houve a mesclagem de camadas. Mesclagem é essa que permitiu com que todos os arquivos separados fossem unidos em um só. E depois, com esses dados criados, foi criado um mapa representativo com um bocado de informações, um grande conglomerado de informações dentro do local, para poder facilitar melhor os dados que foram coletados daquela rua, ou daquele bairro. O processo foi mais ou menos desse jeito aqui, como é mostrado na tela. Foi a primeira divisão de área, depois a padronização, criação de arquivos, coleta de dados, validação e correção, e por final foi a mesclagem dos arquivos, que é o produto final. Produto final é esse que tem a tendência de ser depois disponibilizado para o público, para que possa ser feito esses projetos mais bem elaborados com dados melhores coletados. O resultado foi um mapa bem extenso de informações que podem ser depois subdivididos em arquivos diferentes e usados da maneira que for preferível para o trabalho que for necessário ser idealizado. Aqui você consegue ver curvas de níveis, bairros, nomes de ruas, uso do solo em algumas áreas, principalmente mais relacionadas ao centro de Quixadá, com tendências a ser expandida para toda a cidade, informações de relevos, como montanhas, morros, malhas d'água, e também zonas de Quixadá, as zonas classificadas. E, como conclusão, a iniciativa proporcionou uma experiência prática de geoprocessamento, consolidou o conhecimento coletivo sobre ferramentas de geotecnologia e criou uma base de dados espacial útil para futuros projetos de arquitetura, engenharia e planejamento urbano. A organização, o comprometimento e a cooperação entre os participantes demonstraram que, mesmo em curto prazo, é possível realizar trabalhos complexos com qualidade e eficiência. Apesar de ser mostrado aqui uma grande quantidade de dados diferentes, a mesclagem desses dados ele conseguiu ser feita em apenas 2-3 dias, mais ou menos. Então, com um tempo, muita informação vai conseguir ser gerada por poucos indivíduos e que pode ter uma fidelidade muito grande até. E, por final, gostaria de agradecer os alunos da turma de Arquitetura e Urbanismo, 2022.1 até 2023.2, e as egressas Bárbaras Muniz e Sabrina Cardoso, que ajudaram na contribuição e formulação dos dados, e principalmente ao professor Glaudemias, docente
da disciplina de geoprocessamento. E é isso, pessoal. Obrigado.